Bom dia a todo mundo. Começando aí mais um curso, né, preparatório específico para o CNU. Deixa eu abrir aqui a nossa apresentação. Ok. Bom, hoje a gente começa essa preparação a partir de um tema que é mais de conhecimentos gerais, né, do concurso. É um tema que bem específico, né, desse concurso, assim, não é um tema tão cobrado em outros concursos. A administração pública geralmente é, né? Mas essas teorias das políticas públicas nem tanto, né? Elas aparecem mais nesses concursos, geralmente mais ligados ao executivo, em áreas mais relacionadas à gestão pública mesmo, mais específicas mesmo. Elas não aparecem quando a gente estuda para concursos em geral, que cai a administração pública. Então, pensando, né, no nosso público aqui do serviço social, né, pensando na preparação dos assistentes sociais, então vai ser um conteúdo relativamente novo, assim, né, diferente. É um conteúdo que a gente tradicionalmente estude, né, na graduação, dentro desses processos. Eu, no caso, eu tenho a formação também em administração, tenho formação em gestão financeira, então é um tema que eu tenho uma certa familiaridade. Mas eu entendo que para nós que somos do curso, né, do serviço social, não seja algo que a gente tenha tanta familiaridade assim. Então a gente vai tentar trabalhar, né, esse conteúdo aqui de uma maneira bem didática e entendendo assim que houve uma mudança, né, de banca, né, do CNU. Ano passado a gente tinha uma prova muito mais interpretativa, muito mais um caminho mais de compreensão, né? Não tanto de decorar conceitos, enfim. A FGV já é uma banca que ela trabalha conceitos, né? Na verdade, nesse tema de políticas públicas, a FGV tem até livros, né, da editora FGV. Então, é um conteúdo que pode ser bem trabalhado, né, pela banca. E aqui, ao longo da aula, eu preparei algumas questões para a gente trabalhar, né, durante a aula, tanto da FGV como também algumas inéditas, né? Porque tem alguns conteúdos que vocês vão ver que eles não trabalharam ainda com relação a esse tema. Elaine que pergunta sobre a questão das dúvidas. Eu acho que a ideia é mais de sanar, talvez um pouco na metade, um pouco no final das dúvidas, né? Vocês vão colocando aí no chat para a gente tentar fazer o ciclo, né, da aula, né? Até porque a aula fica gravada, né, para quem for assistir depois. E aí vocês depois, aí no final, né, talvez um primeiro bloco, aí eu acho que é bom a gente fazer intervalos, já que a gente tem uma aula muito grande, uns 5 minutinhos, voltando a gente responde as dúvidas e depois, no final, responde o que faltar também. Vocês vão ver que, assim, o conteúdo em si, ele não é um conteúdo complexo, né, de certo modo, assim, em termos de ser algo assim, né, que você precisa de um grande preparo anterior para compreender. O grande desafio é que são muitos conceitos, especialmente na parte final da aula, que é a parte das tipologias, que é essa que pode ser uma parte que a banca pode ser chata. A primeira parte, mais conceitual, é mais tranquila até porque é bem difícil a banca cobrar um conceito muito específico. Mas vamos começar aqui, que aí vocês vão entender por que é isso. Bom, políticas públicas. Nós que somos assistentes sociais, né, assistentes sociais de maneira geral, né, temos uma noção, né, claro, assim, a gente estuda política social o tempo todo. A política social, de certo modo, ela é classificada como uma das manifestações das políticas públicas, né, como uma parte das políticas públicas, né, um tipo de política pública. A gente vê que temos políticas públicas, né, de vários tipos, né? A gente tem política pública, né, de saúde, de transporte, de educação, política para grupos específicos, né? Política para pessoa idosa, política para pessoa com deficiência, política tipo, as cotas raciais, né? Então temos políticas para vários tipos de formas de manifestação de política pública. E a gente tem aqui dentro, né, desse campo
que a gente está estudando hoje é o quê? Conceituar. O que são, afinal, políticas públicas? Porque ao longo da nossa vida a gente lida, né, com política pública o tempo todo. Desde que a gente nasce, né, do caminho que você foi lá para a maternidade, né, que sua mãe, enfim, que te levou até a maternidade, o atendimento, né, do serviço de saúde, tudo ali está intermediado por políticas públicas. Mesmo que você tenha feito isso por um transporte privado, num hospital privado, a base, né, a política de energia, de saneamento, tudo isso é política pública. Então, a nossa vida na sociedade moderna, né, dentro dos estados capitalistas modernos, ela é permeada pelas políticas públicas. E por isso que torna até difícil, né, a questão do conceito de políticas públicas. Porque acaba que você tem algo muito amplo, né? Você tem uma expressão que ela é utilizada o tempo todo em diferentes meios. E aí é o desafio também, para a gente pensar questões de prova com relação a isso, de como conceituar políticas públicas, se você é um conceito que ele é amplamente utilizado em diferentes meios, em diferentes formas. Você vai ver que assim, não tem uma definição muito clara. As pessoas já partem, quando fala de política pública, de algo que é óbvio. Ah, é uma política pública. Isso aqui é uma política pública. Enfim, não tem uma preocupação anterior de pensar assim, mas o que é a política pública em si, né? E aí por isso que a gente tem muita confusão, né? Não tem um esclarecimento claro, né, sobre o que esse termo realmente significa e o que ele realmente quer, que ele realmente quer afunilar ali, o que ele realmente quer deixar mais específico, né, o seu papel. Nós mesmos, quando estudamos políticas sociais, a gente tem uma preocupação de conceituar as políticas sociais de uma maneira específica, mas a gente coloca ela como um tipo de política pública, sem se preocupar em conceituar anteriormente o que são, né, as políticas públicas. Então, é um tema que é desafiador nessa forma de conceituar. Então, pensando em prova, tem que ter muita atenção, as questões vão ser muito mais interpretativas mesmo, né? De você pensar, não, isso aqui não é política pública. E aí você chega no que é a política pública, né? Enfim, o conceito, como a gente vai ver, e aí é uma coisa que muda bastante, e isso a gente vai ver especialmente quando a gente for ver, lá no final da aula, a parte de tipologias, que os conceitos eles acabam sendo muito mais ligados ao que um autor vai definir, vai delimitar, do que realmente a algo que a gente estuda geralmente no serviço social, a partir da base lá do materialismo dialético, né, materialismo histórico, ou da tradição marxista, onde as categorias elas são muito mais ligadas ao que elas são na realidade. Né? Elas não são conceitos que partem, né, de uma classificação de um autor ou de uma autora. Elas são categorias que tentam aprender processos reais. Né? Vamos pensar, por exemplo, né, o próprio Marx lá, quando você estuda, vocês vão ver que ele não cria nenhum conceito novo. Né? Todas as categorias que ele usa são categorias que já eram utilizadas por autores anteriores, por pesquisadores anteriores. A ideia é sempre de tentar representar o que é o processo real. Né? Então, assim, não de classificar, né, a realidade, conceitualizar a partir de uma noção própria. É bem diferente o que a gente vai ver aqui ao longo desse contexto, né? Lá nessa tradição marxista, materialista, a gente tem um conceito das abstrações razoáveis, ou seja, são abstrações, né, os conceitos, as categorias, a partir da realidade. Aqui não, aqui a gente vai ter muito mais abstrações arbitrárias, ou seja, cada autor, no seu conceito, vai escolher ali quais elementos ele acha mais relevantes e vai criar o seu conceito do que é isso ou aquilo. Então, a política pública, para mim, vai ser isso. Para o outro fulano, vai ser outra coisa. Então, por isso que a gente vai ter esse problema, né, de não ter uma definição realmente universal de política pública. É um termo que ele é polissêmico, né, no sentido de que ele tem vários sentidos, e vai depender muito do contexto, né, ou seja, dependendo, né, da sua visão ideológica, dependendo da teoria que está sustentando a sua leitura de realidade,
ou seja, algo bem diferente daquela perspectiva materialista, ou seja, a teoria vem antes, né? Então você conceitua as coisas a partir de um referencial teórico, e não a partir da própria realidade, né? Retirando ali os elementos da realidade para chegar naquela categoria. E também é um conceito que muda, né, historicamente. Esse tema, né, essa noção da dificuldade de conceituação, também pode ser um tema para você ter cobrado em prova, né? Se trazer uma questão trazendo isso, né? O conceito de política pública, né, ele é algo que varia historicamente, teoricamente, ou de acordo com o ponto de vista ideológico. A gente vai ver no momento da prova aqui, ou da prova não, da aula hoje, diferentes perspectivas de Estado, né? Então, perspectiva liberal, perspectiva socialista, enfim, onde cada uma vai ter ali um significado para o que são as políticas públicas. Então, portanto, é um significado que vai estar sempre variando, de acordo com quem está usando aquele elemento, seja um pesquisador, seja um político, seja um cidadão, seja um jornal, né, dependendo de quem for utilizar o termo, ele vai ter um significado diferente. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Tem uma crítica que é interessante, que é feita, né, aí pelo Demerval Saviani, que é um autor que ele é até mais conhecido, né, pelo trabalho dele com relação à pedagogia, mas que também escreve bastante sobre políticas públicas, né, sobre Estado, enfim. Ele traz o seguinte, né, que ele faz uma crítica bem interessante, né, que é exatamente a própria conceituação da política pública, ou seja, ele vai falar, tá, mas quando você fala política pública, dá para entender, então, que existe o contrário, né, que existe uma política privada. Né? E se a gente for para pensar, né, a gente não existe na prática essa contraposição direta. Né? A gente até pode pensar numa política de uma empresa, né, algo nesse sentido, mas não existe uma política privada, né, enquanto um elemento organizador da sociedade, como é uma política pública. Né? Uma política pública ela tem uma dimensão social, uma dimensão pública, né? E aí ele vai trazer justamente, né, que é uma crítica que ele faz, né, que a gente vive nessa sociedade, né, capitalista, baseada na propriedade privada, que na verdade essa caráter de você chamar de política pública é mais uma contraposição ao caráter privado da apropriação da riqueza nessa economia. Então, a política pública, né, ela é meio que uma compensação, né, ela vira uma compensação ao caráter de uma economia que ela é essencialmente antissocial. Né? Então, ele traz essa crítica, né, que é bastante citada, né, dentro dos livros de políticas públicas, né, que é exatamente isso, né, de tentar conceitualizar o que é a política pública, né, como você chega a esse conceito, você tem que lidar, tá? Política pública, qual que é o oposto? Privada. O que é a política privada? Na verdade, o que a gente tem é o quê? Uma sociedade fundada em relações de apropriação privada da riqueza, né? Enquanto a produção é social, e a política pública, ela revela esse caráter oposto, né? Então, ela é uma contradição dentro dessa sociedade, né? É uma sociedade organizada para que você tenha os frutos, né, a produção social apropriada privadamente, do outro lado você tem ali a política pública compensando esse aspecto. Né? Então ela é um resultado desse caráter antissocial da sociedade capitalista. Com relação, aí vocês vão colocando, né, eu vejo que às vezes vocês levantam a mão aqui, mas vão colocando as dúvidas para a gente manter, né, a fluência, né, da aula, e no final a gente responde cada um dessas perguntas. Aí é até bom vocês colocarem nas perguntas aí no chat, né, deixá-las mais específicas, para quando for receber, saber exatamente o que vocês perguntaram, né, não colocar assim, isso, né, esse conceito, que a gente vai ver vários conceitos, para na hora que a gente for responder, a gente saber exatamente qual é a pergunta de vocês. Bom, com relação ao conceito, né, pensando na origem dele, como começou, né, a discutir esse conceito,
ele tem uma origem no século XX, né, especialmente nos países capitalistas centrais, né, que estavam mais discutindo esse tema, então vai acabar surgindo, né, nas universidades, né, nos jornais, tentando discutir e criar, né, que vai ser as próximas aulas que a gente vai estudar, né, quando estudar o ciclo da política pública, tentar entender como que é o processo todo, aí a parte que tem muito estudo, né? Essa parte do conceito também tem bastante, mas o debate que vai ter sobre ciclo, né, sobre como que é o processo da política pública, aí você tem várias teorias e conceitos, porque é aquela preocupação de intervenção, né, da ciência acadêmica, né, de tentar dizer assim, olha, a melhor forma de fazer a política pública é assim. Então, você vai ter todo esse debate ao longo do século XX. Então, os lugares que a gente tem, Estados Unidos, né, especialmente pensando na ação do governo, tem esse foco, né, tecnicista, né, que é bem característico das ciências sociais nos Estados Unidos, né, elas têm muito essa visão interventiva, né, essa ciência prática, né, enfim. E na Europa a gente tem o desenvolvimento mais teórico, que é ligado a essas reflexões sobre o papel do Estado, sobre o governo, que é a preocupação europeia mais filosófica, né? Os autores lá dessa temática não tem tanto aquela visão mais pragmática, né, dos norte-americanos. A gente tem esses dois campos que vão ser muito influentes. A gente vai ver, por exemplo, nas tipologias que a gente vai estudar, que são autores dos Estados Unidos e da Europa, né? Acabam sendo as grandes influências dentro desse tema, né, das políticas públicas, e que são, até respondendo aqui, já adiantando aqui uma pergunta, né, que a Edilene fez, ela pergunta qual conceito costuma cobrar em prova. É essa discussão que está nos livros, né, da FGV, né, que são essa discussão, né, de como que esses conceitos eles são polissêmicos mesmo. A gente vai ver alguns conceitos já aqui de vários autores, e a discussão que eles trazem é essa, né, dessas diferenciações, né, por exemplo, Estados norte-americanos tem um foco mais técnico, pragmático. Na Europa, você já tem essa relação entre Estado e sociedade mais discutida, né? A conceituação, nas provas da FGV, não aparece tanto o conceito, né? Até hoje, né? Até hoje não apareceu, porque eles não fizeram ainda um concurso do CNU, né? Por exemplo. A gente vai ver depois que há outros elementos que a FGV tem trabalhado mais, né? Mas a ideia é a gente fazer trabalhar o edital todo com profundidade, né? Para vocês não terem nenhuma dificuldade ou nenhuma surpresa, né, na hora da prova. Várias definições que a gente tem de políticas públicas aqui, não precisa decorar o nome dos autores, né, os autores aí estão só como saber, né, que temos várias referências. Algumas referências, olha, o que é uma política pública? Aquilo que o governo decide fazer ou não fazer. Definição bem ampla, né? Outra definição, soma das atividades governamentais que afetam os cidadãos. Então, focada, né, mais na ação, na atividade, né, o que o governo realiza. Uma outra pensando nos efeitos, né, ou seja, quem ganha o quê, por quê e com que efeito, ou seja, pensando no resultado da política pública, né. Uma outra análise que já vai pensando mais na política pública enquanto um campo de estudos, né, é o campo que analisa o governo em relação a grandes questões públicas. Então, já pensando na política pública enquanto um campo de conhecimento, de saber também. Agora, um foco no processo decisório. A política pública como um processo decisório e também como um produto. Então, ou seja, ela é um processo em que a sociedade decide o que fazer e também o próprio fazer, né? Ou seja, ela tem esse caráter dual também. Outra definição, uma rede de decisões que mudam ao longo do tempo, inclusive a não decisão. Isso aqui é importante vocês guardarem, assim, a política pública não é só o que fazer, mas também o não fazer, ou também a não decisão. Então, isso depende, né? Porque a política pública ela tem sempre esse caráter contraditório, né? Igual a gente viu lá com o Saviani, né? Que a política pública ela é algo que é discutido, né? Ela depende de relações contraditórias na sociedade.
dentro das tipologias também a gente vai ver que isso é trabalhado bastante, né? Outras definições, né, que a gente tem também, por exemplo, a política, que é pensando em juntar, né, a questão etimológica, né, a formação do termo política pública. Então, vamos definir o que é política e o que é público, né? Também um modo de tentar entender o que é a política pública. Então, vamos lá, política, né? De maneira bem geral, bem generalista, né? Ela é entendida como essa arte de governar e resolver conflitos sociais, né? Ou seja, a política ela tem essa função, né, de fazer ali aquele processo, né, dentro da sociedade, de buscar um certo equilíbrio, né? Em alguns momentos ela vai ser mais dialógica, em outros ela vai ser mais repressiva. Então a política ela tem essa função na sociedade de lidar, né, com com o governo, né, colocar, né, a sociedade de uma maneira que funcione adequadamente, ordenadamente. O público refere-se àquilo, né, que pertence ao coletivo, né, à totalidade da sociedade, né, uma dimensão que está além, né, do privado, né, além daquilo que está ali dentro da vida pessoal, dentro da casa de cada um. Então, política pública, né, unindo esses dois conceitos, a gente vai ter o quê? Uma ação intencional do governo, né, ou seja, do governo, né, público, ou a política, voltada ao atendimento das necessidades da coletividade. Então, é esse um conceito também etimológico, né, da política pública, né? Então, uma ação intencional do governo voltada ao atendimento das necessidades da coletividade. Também é uma forma de entender o que é a política pública, né? E aí a gente vai ficando mais específico, né? Não fica tão geral. Aqui a gente tem conceitos, né, de autores mais brasileiros, latino-americanos, que também, mais uma vez, não precisa decorar, né, quais são cada um desses autores. Na verdade, quando a gente pega os livros de políticas públicas, né, eles trazem esse debate, né, de que a gente tem várias formas, vários autores trabalhando esses conceitos. Então, aqui a ideia é só para a gente ter uma noção de como que esse conceito pode ser trabalhado de diferentes formas por diferentes autores. E, nesse sentido, ampliar e aprofundar, né, o nosso entendimento do que é a política pública. Então, vamos ver aqui, ó, com enfoque, né, cada um desses autores vai dar um enfoque específico no que é política pública. Então, a gente tem aqui ato de fazer do Estado, ou seja, aquilo que o Estado faz, que é um conceito bem amplo, né? Diretrizes e metas coletivas com foco no interesse público, também é uma forma de entender o que é a política pública. Esse interesse público é bem importante, a gente vai até fazer uma questão para trabalhar isso aqui, porque mesmo quando a política pública não tem, quando você critica, você fala, não, essa política pública aqui, ela vai estar aqui, só está defendendo aqui o interesse, vamos pensar uma política de habitação, alguém vai criticar falando, olha, só está levando em conta o interesse das grandes empreiteiras, dos grandes, né, da valorização imobiliária, não está levando em conta realmente o que a população precisa, etc. Mas quando você vai ver a aprovação da política pública, né, o processo, né, que o Estado vai lá e define, né, aquela política pública, seja por lei, seja por uma medida do Poder Executivo, sempre vai ter a justificativa do interesse público. Mesmo que muitas vezes, no fundo, não seja lá o interesse público, mas a justificativa tem que ser interesse público, né? A política pública ela se justifica no interesse público. Senão viraria exatamente aquela ideia, né, do que o Saviani fala, viraria uma política privada. Então é muito importante, né, essa noção de interesse público. Outros conceitos, né, forma de intervenção legítima do Estado, é o Estado em ação, né, essa ideia, né, que é o Estado ali trabalhando, né, implantando projetos, fazendo os programas acontecerem. Então seria o Estado em ação, as políticas públicas. Então, foco mais, né, processual, né, das políticas públicas. Conjunto de normas e atos com objetivos específicos. Uma linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais. Né, então, aqui é um foco mais nas políticas até sociais, né, de certo modo.
a coordenação entre o Estado e a sociedade para objetivos socialmente relevantes, que leva em conta o caráter, né, de relacional, né, que também não é algo apenas do Estado, né, a política pública envolve também a sociedade como um todo, né, projetos e atividades para atender necessidades sociais, os resultados ordinários do funcionamento do Estado, uma diretriz para resolver problemas públicos, então aqui um caráter de resolução, né, o que na verdade é até algo meio problemático, né, porque não necessariamente a política pública ela consegue, né, resolver os problemas públicos, conjunto coerente de decisões voltadas ao interesse público, então aqui de novo, né, interesse público, muito importante, as ações coordenadas entre os atores públicos e privados para resolver problemas coletivos, então aqui é um conceito amplo também, que leva em conta que não é apenas uma ação do Estado, né, que envolve, né, a gente pensa, né, nas parcerias público-privadas que existem, em várias políticas públicas que, na verdade, né, quando a gente pensa, o exemplo que eu dei, política de habitação, ela sempre tem uma coordenação com o setor privado, né, geralmente envolve, né, empresas do setor privado que vão executar, mesmo quando cria uma companhia pública, né, para uma empresa pública, ainda assim essa empresa ela trabalha com insumos, né, com materiais que vêm do setor privado. Então a política pública ela, geralmente ela envolve também a parte privada, né, por meio das compras, por meio da contratação, né, de pesquisadores, de profissionais, enfim. Então ela é sempre uma ação coordenada também entre o público e o privado. Dificilmente você vai ter uma política pública que seja exclusivamente pública, né? Se você pensar até o SUS, né, o sistema de saúde, os equipamentos, né, todo equipamento ele é contratado, né, ele é comprado, né, por meio do setor privado. Então, tem uma relação com o setor privado também. Então, é muito difícil pensar, por mais que tenham servidores, que tenham equipamentos, vai ter sempre uma certa articulação que vai depender do setor privado também. E, por fim, né, estratégias para resolver problemas considerados prioritários por governo e sociedade. Porque também temos, né, esse caráter que é restritivo, né, das políticas públicas. Como o Estado não tem, né, recursos, né, infinitos dentro da sociedade moderna, né, os Estados capitalistas têm limites, né, regras orçamentárias. Então, a política pública ela sempre envolve uma escolha, né, um processo de decisão, que a gente vai ver, né, na próxima aula. Então, a gente tem realmente essa necessidade de priorizar, né? Vamos priorizar o quê? Qual que vai ser o objetivo, né? Não por acaso, todo ano, né, a gente tem toda aquela discussão, né, a lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias, onde o Estado define, né, quais são as suas prioridades, né, o que vai ser buscar atender por meio das políticas públicas, o que não vai ser tudo. Várias necessidades públicas e necessidades sociais vão ficar sem ter ali realmente o seu suporte público por meio das políticas públicas, por conta desses limites que o Estado tem, né, na sociedade contemporânea. Então, portanto, né, a política pública ela tem esses múltiplos significados, né, e eles vão depender muito, né, de ideologia, contexto histórico e qual é a relação entre o governo e a sociedade, né? O grau de legitimidade do governo, o momento histórico daquele Estado, né, a força que você tem das instituições. Então, é uma expressão que ela é polissêmica, né? Então, vários sentidos possíveis para o que é a política pública. Então, você não vai ter, né, uma questão de prova falando que a política pública é somente isso, né? A política pública ela tem vários significados, né? Enfim. Na academia, né, a gente tem essa preocupação maior de tentar entender, né, qual que é o conceito, né, da política pública. E aí a gente tem, né, portanto, assim, um campo que não vai ter uma área, né, só específica, né? A gente não vai ter só lá o curso de política pública trabalhando isso, né? Então é uma área que ela tem vários elementos, né? Lá nos Estados Unidos, a gente já falou que tem um foco muito mais pragmático, né, um foco muito mais prático, de como resolver os problemas, como fazer o processo de elaboração, de avaliação, né? A avaliação é uma parte que o pessoal adora, né? Fazer teorias, estudar,
porque é justamente verificar, né, qual que é a efetividade, a eficácia, né, a eficiência das políticas públicas, né? E, portanto, é isso que é um campo muito relevante. No Brasil, né, a gente começou a estudar há pouco tempo, né, cerca de uns 20 anos, né, e aí a gente tem, especialmente hoje, né, é a ciência política, né? Vocês vão estudar cursos de quem for fazer uma faculdade e quiser estudar política pública, a área que mais estuda é a ciência política. Direito aqui, por exemplo, que muitas vezes é o que a gente tem isso cobrado, né, nos concursos em gerais, não é o campo, por natureza, da política pública, né? Geralmente a gente acaba vendo em provas mais gerais, né, não específicas, que cobram esse conteúdo, igual o CNU está fazendo, eles trazem muito mais aquela visão do que está na Constituição, do que está nas leis, enfim, que acaba ficando dentro do direito. Agora, quando a gente estuda realmente esse tema, igual está aqui no CNU, né, pensando em política pública de uma maneira mais conceitual, aí você tem que buscar esse aporte junto da ciência política. Ok. Bom, vamos lá. A política pública, então, portanto, né, ela tem esse caráter de política, né, ou seja, ela é uma filha, né, da política, né, e ela é definida como essa intencionalidade, né, de como que é a ação do governo para atender o coletivo, né, ou seja, ela tem esse caráter sempre processual, né, ou seja, ela é algo que ela é imaginado primeiro, ela é pensada, a necessidade existe, então você pensa como que o Estado poderia atender aquela necessidade, e você tem todo um processo, né? Você tem um processo de disputa política, você vai ter depois o processo de definição da política, depois de análise, né, do que realmente é possível fazer ou não fazer. Então, todo o processo de criação da política pública, ele é muito eminentemente, como o próprio nome diz, político, né? Ela não é algo unicamente assim um elemento, né, de gestão, algo neutro, né? A política pública ela é permeada, né, por meio dessas relações políticas, né, por meio dessa disputa política. E ela pode ser analisada, então, tanto no processo de criação, né, ou seja, como que são a disputa, né, entre os interesses e valores, mas também no processo da ação, né, ou seja, de analisar como que aquela política ela existe, como que ela é executada, né, quais são os processos. Então, você tem várias formas de você entender o que é a política pública, mas entendendo sempre isso, né, que ela é uma extensão, né, da política. Então, ela é sempre dinâmica, conflituosa e intencional. Também outros elementos importantes para guardar, né, para pensar, né? A política pública ela não vai ser algo, né, pacífico, né? Se é o interesse público, não, todo mundo concorda. Na verdade, não, ela vai ter sempre um caráter de disputa. Mesmo aquelas políticas mais universais, que atendem a todos, vão ser também objeto de críticas, né, objeto de disputa, né, entre os governos. Na sociedade moderna, né, a capitalista, enfim, a gente sempre tem política pública. Isso é algo assim, que... Por isso que esse campo surge, né, no século XX e até hoje está aí muito forte, porque é algo característico, né, dessa sociedade. Os estados, né, de maneira geral, estados capitalistas modernos, enfim, eles cresceram bastante, né? A gente tem aí os estados, né, eles ocupam, né, um papel cada vez mais relevante nas economias, por mais que se diga assim, ou que se observe de uma maneira assim, o poder das grandes corporações e tal no mundo, né, a internacionalização, né, do capitalismo, mas o que se vê na prática é que os estados são cada vez instâncias mais necessárias, inclusive como decorrência, né, desse processo de mundialização do capital. E onde há Estado, né, a gente tem o governo, né, e a gente sempre tem as políticas públicas, e elas vão ter, né, diferentes características de acordo com os diferentes tipos de Estado.
né? Então, você tem aí alguns exemplos que são citados pela literatura de política pública, né? A ideia de Estado-providência, né? De Estado mais reflexivo, Estado que incitador, Estado paternalista, Estado delegador, né? Mais liberal, Estado contratual. Então, você tem vários tipos de modelos de Estado, de governo, de políticas públicas diferentes, de acordo com esses estados, de acordo com esses modelos, que são os vários tipos que a gente tem, né? Uma política pública mais de contrapartida, política pública universal, política pública de ação, enfim. Pensando nos modelos de governo, né, a gente tem um marco muito relevante na nossa história recente, né, que é a Revolução Francesa, né, onde a partir da Revolução Francesa que surgem várias dessas noções que a gente tem até hoje, né, quando a gente pensa em política de maneira geral. Desde as noções lá de que é esquerda, que é direita, enfim, mas é também noções de entendimento, né, de grandes correntes políticas, né, porque a partir desse momento histórico que a gente começa a ter a definição do que são os estados modernos, do que se dá à sociedade moderna. Carla perguntou aqui sobre o que seriam, né, esses estados. Então, ali só citei, Carla, só mais como exemplo, mas um estado-providência é aquele estado mais voltado para o atendimento, né, das necessidades sociais de maneira geral, né, de não deixar ninguém desamparado, enfim, de acordo com as diferentes necessidades sociais. E Estado paternalista já tem um caráter, né, você vê que tem um caráter já meio que ideológico, né, por trás dessa definição, que já coloca a ideia justamente de um Estado ali que atende demais às necessidades sociais e que não deveria atender tanto, né? Ali é só mais para exemplificar, né, como que a gente tem diferentes classificações de acordo com as ideologias, né? Agora, quando a gente for ver aqui essas diferentes correntes aqui agora, vai ficar mais claro de como cada uma vê essas... qual que deve ser o papel da política pública nesse contexto. Acho que vai ficar mais claro agora. Mas não se preocupa em decorar tantas definições. A ideia é mais apresentar para vocês como que está se dando esse debate, para vocês entenderem, compreenderem esse processo, e a partir disso a gente, agora que a gente vai ter uma definição mais clara dentro dessas diferentes correntes, as 6 correntes que a gente vai ver aqui agora. 2 grandes grupos, né, são os que surgem a partir para entender o Estado e a sociedade a partir da Revolução Francesa, né, são essas doutrinas, né, algumas que são classificadas como clássicas e outras são classificadas como românticas. E aí usando classificação que vem da ciência política, né. Então, o que seriam doutrinas clássicas, né? São aquelas que valorizam aquela racionalidade iluminista, né? Ou seja, valorizam a razão, valorizam a ciência, né? Valorizam o Estado moderno, né? Que é o Estado baseado em leis, uma Constituição, né? Ou seja, de basear a sociedade em pressupostos racionais, né? Então, a gente tem essa base, né? É a que vai ser mais relevante para a maioria dos estados modernos, né? Ou seja, as políticas, o pensamento político ocidental está muito fundado dentro dessas doutrinas clássicas. E aí a gente tem como exemplos, né, clássicos assim, o conservadorismo, liberalismo e socialismo científico, né? São essas 3 mais fortes, assim, mais relevantes. Vocês até, né, sendo do serviço social, vocês conhecem essas 3 grandes correntes. Românticas, né, são aquelas reacionárias, né, ou seja, são aquelas que são contra esse processo de racionalização que o iluminismo trouxe para a sociedade, né, que a Revolução Francesa colocou, né, a Revolução Francesa significou aquele rompimento, né, com aquele passado tradicional, e aí você vai ter o quê? Uma política aqui que valoriza o quê? Elementos mais afetivos, mais simbólicos, identitários, ou seja, que elas vão tentar negar ou relativizar aquele chamado universalismo, né, do liberalismo, aquela ideia, né, da igualdade formal, enfim, ou até socialista também. Então a gente tem algumas, né, por exemplo, o anarcoliberalismo,
né, que é bem popular assim, em alguns setores, mas que não tem uma relação muito forte com o Estado, né, realmente, né, não chega assim, embora esse discurso, no Brasil, por exemplo, a gente tem ele bem forte, até, né, em alguns congressistas, mas não chega ainda a se efetivar na prática. Temos o fascismo, né, que tem aí uma história profunda no século XX, e o tradicionalismo também, que advoga por aquele retorno, né, a um passado pré-Revolução Francesa. Vamos ver cada uma delas, né, até para vocês agora entenderem um pouco dessas visões, que ajudam a entender justamente como que as políticas públicas vão ter diferentes características, né, e aí até ajuda a responder agora de maneira mais profunda, né, a questão da Carla, né, que tinha perguntado. Vamos lá, conservadorismo, né? O conservadorismo, né, tem essa visão, né, da ordem, né, da hierarquia, da autoridade, né, de uma definição, né, especialmente do ordenamento, né, da ordem, né, de você manter as coisas, né, conservar, né, de manter as coisas dentro de uma ordem, de uma hierarquia, porque aquilo tende a ser, né, nosso Estado, né, tem até uma origem, né, relacionada a isso, no Estado brasileiro. Enfim, então, qual que é a visão de Estado dos conservadores, né? É você intervir, mas para manter a ordem, ou seja, você tem uma defesa de uma moral mais tradicional, enfim. E as políticas públicas, dentro dessa perspectiva conservadora, né, elas tendem a ser o quê? Moralizante, elas tendem a ter um caráter meio paternalista, né, ou seja, de conter, né, não é a visão de direitos sociais, não é uma visão de perspectiva de defesa ali, de autonomia, né? Ao contrário, né? O paternalismo tem essa visão justamente de você agradar para conter, né? De manter as coisas na sociedade em ordem, né? De manter os valores ali harmonizados, né? Buscar harmonia social, de certo modo, né? O conservadorismo tem essa preocupação, né? De ter uma ordem harmônica, né? E aí vai enfatizar, né? Valores familiares, valores religiosos, valores patrióticos, esses elementos simbólicos, né? Vão ter um papel muito forte. Então, o conservadorismo tem esse caráter, né? Ele se assemelha muito, né, com o tradicionalismo, de certo modo, que a gente vai ver, mas só que ele ainda tem, né, um caráter muito fundado dentro da razão também, né? Ou seja, a defesa da ordem, ela tem uma justificativa racional no sentido de ser algo bom, defendido não de uma maneira apenas apaixonada, romântica, né, mas que é algo que é bom, assim, né? Você tem uma sociedade com valores familiares, valores religiosos, isso é bom para todos, né? A sociedade, as pessoas respeitam, né? Respeitam a pátria, respeitam as relações, o trabalhador respeita o patrão de volta respeita o trabalhador, e a sociedade, assim, vai crescendo para o bem de todos de uma maneira harmônica, né? Então, o conservadorismo tem essa perspectiva, né, de defesa de valores tradicionais, com uma perspectiva ainda, de certo modo, né, racional, né, no sentido de defender essa moral tradicional. Liberalismo, né? O liberalismo, né, vocês, né, quem quer serviço social tem uma afinidade de conhecer esse tema, né? Porque a gente trabalha muito na crítica ao neoliberalismo, enfim. Os princípios centrais do liberalismo, né? A liberdade individual, propriedade privada, o livre mercado, Estado mínimo. O Estado ele é visto enquanto aquele fator que apenas garante as liberdades, né, mas intervém o mínimo possível. Então, o Estado, ele só, se pudesse, né, ele só teria só ali o sistema judicial, uma polícia, faria algumas obras de infraestrutura, mas sem se sem intervir muito na sociedade, né? Então, as políticas públicas elas são restritas dentro dessa visão. Então, vejo que são conceitos diferentes, né, de política pública, né? Onde a política pública que ela tem que garantir contratos, garantir a segurança jurídica, defende, de maneira geral, a privatização, né, defende a livre concorrência, defende a meritocracia. Então, ou seja, a política pública ela restrita e, de certo modo, sempre ali apenas residual, né? Ou seja, aquilo que o mercado não consegue atender, a política pública atende ali de maneira mínima possível, apenas para
garantir ali, né, um mínimo ali de coesão social. Então, outra visão, né, bem diferente. Veja que o conservadorismo e o liberalismo são visões diferentes, né, não são a mesma coisa, né. Socialismo, né, ou também, né, uma visão que vai influenciar muito, né, a social-democracia, né, o socialismo, já tem, né, como princípio, né, igualdade social, a luta de classes, o lado mais revolucionário, a superação do próprio capitalismo. E aí a visão de Estado é que o Estado ele tem que ser um instrumento, né, da classe trabalhadora, ou seja, os trabalhadores, embora o Estado seja originalmente um instrumento de repressão da classe trabalhadora, né, aquela ideia, né, do comitê gestor, da burguesia, na verdade a ideia é justamente utilizar esse Estado apenas como um instrumento, né, como um meio de alcançar ali o socialismo. Né. Dentro dessa perspectiva, as políticas públicas têm um caráter redistributivo, né, elas são universais, né, ou seja, espera-se que elas sejam, que atendam a todos e todas, e são planejados para garantir direitos sociais e econômicos, né, ou seja, uma visão bem ampla, né, da política social, né, da política pública, já dá um caráter muito mais profundo para ela, né, muito mais amplo, bem diferente já das outras duas que a gente viu, né, tanto do conservador quanto do liberal. Agora a gente tem, né, aquelas que são reacionárias, né, que são aquelas que são mais irracionais mesmo, né, que elas vão contra ali o que foi conquistado ali na Revolução Francesa. Né. Então elas são um pouco mais, como posso dizer, irracionais mesmo, né, levam em conta outros elementos mais emotivos, afetivos, do que necessariamente a razão. O anarcoliberalismo, né, que é uma visão que valoriza de maneira extrema a liberdade individual, e rejeita até o próprio Estado, por isso tem esse caráter anárquico, né? Ou seja, uma defesa de que o Estado deveria ser até abolido, né? Ou o mínimo do mínimo possível, né? Então, o pessoal defende, por exemplo, que não tenha nem banco central, né? Que as trocas sejam feitas por metais, enfim. Então, o Estado é visto de uma maneira opressora, né? E as políticas públicas, né? Elas são negadas, né? Então, assim, você defende o que dentro dessa perspectiva anarco-liberal? Que você tem uma autogestão, que as pessoas, né, a população, né, os indivíduos se organizem e façam contratos privados para resolver os problemas públicos, né? Ou seja, o Estado não deveria executar políticas públicas, né? Ou seja, então, o Estado deveria fazer o mínimo do mínimo se não puder ser realmente abolido. Então, é bem mais radical, né, do que o liberalismo, bem mais radical do que o conservadorismo, a visão. Por isso que ela é considerada romântica, né? Porque ela tem uma visão que não condiz com nada do que existe no mundo moderno. Uma outra visão romântica e que teve uma efetivação, né, na prática e existiu, né, durante um período relevante da história é o fascismo, né, que tem já aquele nacionalismo extremo, o autoritarismo, a questão de culto ao líder, né, aquelas grandes lideranças carismáticas. Tem uma visão de Estado que controla a vida toda, né, a vida social toda, né, quem são seus vizinhos, aquela coisa bem persecutória, modelo de Estado extremamente totalitário, e as políticas públicas dentro desse Estado, né, elas são consideradas centralizadas, repressivas e voltadas à mobilização social e eliminação da dissidência, de quem pensa diferente, né, aquela coisa da minoria tem que se curvar à maioria, né, então, ou seja, a minoria, quem pensa diferente, tem que ser eliminada, né? Então, o Estado completamente agressivo, repressivo, né? Fez, né, várias atrocidades, né, ao longo aí do século XX. Ainda tem, né, uma influência nessas ideias, ainda existem, influenciam diferentes grupos até hoje, mas em termos de controle de Estado, né, você fala que você teve estados fascistas, né, consenso que a gente tem foram aqueles estados até ali ao longo do século XX, né? Até depois da Segunda Guerra ainda teve alguns governos que são considerados fascistas que se mantiveram durante um período relevante ainda. Mas são ideias que ainda estão aí na sociedade moderna, né? Ideias perigosas, né? Continuam ainda trazendo ainda muita preocupação social.
Mas veja o caráter das políticas públicas, né, que importa, né? Elas são centralizadas, né, o Estado é bem centralizador, elas têm um caráter repressivo, né, e também tem essa ideia de você, né, você privilegiar quem pensa igual, né, quem defende aquele Estado, defende aquela sociedade. O tradicionalismo, né, é uma visão, né, que é um pouco diferente do conservadorismo. O conservadorismo, embora defenda valores tradicionais, a moral tradicional, ele é, de certo modo, racional de aceitar que a gente está no capitalismo, a sociedade é moderna, a ciência tem um papel relevante, né, a tecnologia, enfim. Então, o conservadorismo aceita o mundo como ele é, de certo modo. O tradicionalismo, né, ele já defende um retorno, né, ele já defende uma regressão ali, né, que é defender aquilo que veio antes da Revolução Francesa, antes da modernidade. Então você tem esse retorno a valores religiosos, defende, né, uma moral que pode ser cristã, mas pode ser de outras religiões também, a autoridade paterna, a monarquia, a teocracia, enfim. E as políticas públicas, dentro dessa perspectiva, elas vão ter um caráter bem mais restritivo, né? O foco vai ser moralidade, família, religião, autoridade, ou seja, mistura elementos que geralmente nas políticas públicas a gente evita misturar, né? A gente não tem uma política pública na sociedade moderna voltada, né, por exemplo, né, no Estado mais Estado laico, enfim, a gente não tenta não misturar esses elementos dentro da execução das políticas públicas. Nessa visão tradicional não tem o menor problema, porque eles defendem realmente o retorno a uma sociedade pré-moderna. Então, né, resumindo, a gente tem esses modelos diferentes de ação governamental, né? Então, o governo liberal vai priorizar desregulamentação e privatização, o governo socialista pensa em políticas redistributivas universais, e aí não só socialista no sentido revolucionário, né? Socialista reformador, né, também pensa desse jeito. Até vou responder já aqui, Suelen, né, qual a diferença entre conservadorismo e tradicionalismo. É exatamente o que eu falei agora há pouco, né, que o conservadorismo ele defende esses modelos, né, da hierarquia, da ordem, da tradição, mas tem uma visão de aceitar a modernidade, de aceitar as relações sociais modernas, né? Aceita a propriedade privada, aceita né, o desenvolvimento, né, a ciência, a tecnologia, né? Aceita o mundo como ele é, a sociedade capitalista moderna, né? Tende a aceitar isso. O tradicionalismo, ele é mais radical, ele quer retornar para antes do capitalismo, né? Voltar para aquele mundo, né, bem patriarcal mesmo, né? Porque na sociedade, o conservadorismo, né? Embora você tenha, né, um patriarcalismo também, né, uma diferenciação entre homem e mulher, a mulher ainda é um sujeito, né, tal, né? No tradicionalismo não, é voltar para antes, né, onde crianças, onde mulheres, né, estavam totalmente submissas à relação ali paterna, né, ao papel ali que um homem tem, né, sobre a mulher, sobre as crianças, enfim. Os conservadores ainda aceitam, né, as relações sociais como elas são, né, atualmente. Então, eles defendem a ordem, defendem a moralização, sem dúvida, né, tem esse caráter. Mas o tradicionalismo vai além, né, eles querem realmente voltar ali para um mundo mais religioso mesmo, né, uma hierarquia fundada nesses elementos mais tradicionais mesmo, né, de como voltar para aquele mundo pré-moderno. Então, ele tem essa diferença. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, um movimento relevante que a gente pode vincular, né, ao tradicionalismo foi o integralismo, né, que a gente teve aqui no Brasil. O integralismo defendia isso, né, o retorno ao campo, né, o retorno às relações sociais mais... Por isso que tem esse nome romântico, né, porque eles romantizam aquele passado. Né? Antes, a sociedade moderna veio e destruiu tudo. Né? Acabou com as relações de família, acabou com aquelas relações boas que a gente tinha antes da modernidade. E aí é retornar para aquele mundo anterior, né, que é imaginário, porque na verdade a gente tinha uma sociedade também que era cheia de desigualdade, outras pessoas tinham vários tipos de sofrimento, mas só que na visão deles não, o problema é a modernidade veio, né, acabou com os vínculos e tal,
das relações boas e puras que a gente tinha, e a gente quer voltar para isso, né? O integralismo ele era bastante assim, né? Defendia bastante essa ideia de retorno, né, para aquele homem, né, para o homem bom, enfim. Agora, o conservadorismo não, o conservador aceita, né, o mundo como ele é, mas só que conservar ele dessa forma, né, dentro desse ordenamento. Então, no campo das políticas públicas, vão ser um pouco parecidas, mas o tradicionalismo vai ser mais radical, né? Ele vai trazer, por exemplo, né, o governo conservador vai privilegiar a ordem e o controle moral. E um governo tradicionalista, né, já vai tem a política moralista, religiosa e hierárquica, ou seja, de voltar mesmo, né? Pouco mais radical. Fascismo, né? Impõe política autoritária e centralizadora, né? O fascismo também tem esse caráter, né? E um governo, né, quer dizer, nem dá para falar, né, governo, né, que é uma orientação, né, porque nunca existiu um governo realmente anarco-liberal, mas essas ideias têm influência no debate público, né, então não é porque não tem um governo anarco-liberal, não quer dizer que elas não têm influência, né. Então, o anarco-liberal recusa o papel do Estado em prover qualquer política pública, né. Então, o Estado realmente ali tem que ser alijado, né, dessas possibilidades. Vamos lá. A política pública, né, ela é entendida enquanto essa intencionalidade e ação de governo, mas só que ela tem exatamente esses dois momentos que a gente já comentou anteriormente, né, mas reforçando aqui. Primeiro, ela é como uma ideia, né, de política, né? Então aí ela está dentro aí do campo da ciência política, então a ideia de motivação, de objetivo, mas ela também é entendida enquanto ação de governo, ou seja, né, de quanto execução prática, né, que aí entra o direito, né, que é onde estão as leis, né, que vão fiscalizar ali a execução das políticas públicas, né. E a gente vai ver, quando a gente estudar o ciclo das políticas públicas, né, que um momento fundamental para isso, né, é o processo de monitoramento, de avaliação, né, que foca, né, nos resultados reais que as políticas públicas geram, né. Então, ou seja, a gente tem esses dois aspectos para pensar. Deixa eu ver aqui. Pensando, né, na forma, né, de como acontece, né, o processo, né, de formação, né, da política pública, né. A política pública, em tese, né, e aí a gente está pensando sempre aqui do campo da ciência política, né, que é o que pensa de maneira geral a política pública atualmente. A política pública ela surge, né, com a vontade da sociedade, né, ela tem a execução pelo governo e depois ela retorna para a sociedade na forma da garantia de direitos. Então, o ciclo ideal da política pública é esse, né? A sociedade precisa de alguma coisa, o governo atende e a sociedade volta para a sociedade, né? Então seria a ideia, né, do interesse público é esse, né? Então é você pensar em como que se dá esse processo, né? O interesse público, né? É isso, né? É você pensar como que a política avança, né, para atender uma necessidade pública de maneira geral. No Brasil a gente tem na Constituição, né, vários tópicos falando, né, sobre saúde, educação, cultura, meio ambiente, né? Há uma Constituição bem grande na nossa Constituição, onde a gente vê exatamente, né, todos esses elementos sendo atendidos, né, como o Estado vai prover, né, esses diferentes direitos por meio dos seus aspectos. E aí a gente vai ver que uma das críticas que a gente tem exatamente é a falta de... Qual que é o grande problema? A nossa Constituição, ela pensa nisso, né, ela pensa em várias formas de como atender necessidades sociais, identifica as necessidades sociais, mas não prevê exatamente como que vai financiar o Estado executando isso, né? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem no Brasil, né? Bom, o grande problema que a gente tem, e aqui, né, até pensando em questões de prova, nessa e nas próximas aulas, a gente vai fazer mais questões da FGV, e a FGV ela gosta bastante da temática de corrupção, por exemplo, né? Algo que aparece em alguns concursos.
não tem nenhum tópico específico, né, se vocês forem ler no edital, que fala assim de corrupção, né? Assim, está escrito lá, corrupção, prática, mas é algo que pode ser cobrado, né? E aí é algo que cai aqui dentro dessa discussão, né, sobre o que é a política pública na sua formação na prática, né? Idealmente, é aquele ciclo virtuoso, né? A necessidade social, o governo executa e volta para a sociedade. Mas na prática, né, nem sempre, né, o governo, o interesse público, né, é que vai orientar, né, a ação do governo. Que a gente tem, né, o chamado cinismo político, os jogos de poder, né, que é onde, né, as pessoas, os políticos, né, quando tem uma eleição, um processo, né, eles defendem um interesse particular como se fosse um interesse público, né? Então você tem vários tipos de distorções, né? Então você tem barganha política, então aquilo, né, é dano que se recebe. O Estado, né, ele pode ser aparelhado por por indicações partidárias, né, sem critérios técnicos, né? Essas indicações partidárias são frutos, na verdade, de relações de poder que têm anteriores, né? E aí você tem exatamente o grande problema, né, que é não ter exatamente, né, uma política pública visando ali eficiência, visando resultados. O que acontece muito, né, para quem trabalha no campo de políticas públicas é de, às vezes, se frustrar bastante, né? Você faz lá, elabora um estudo, faz lá toda uma avaliação, né, de uma política, e aquilo não é levado em conta porque é priorizado aquele interesse partidário, o interesse, às vezes, privado, né, que entra ali em jogo, uma questão corporativa. Então você tem todo esse processo, né, que são dificuldades, né, que a gente tem para a execução das políticas públicas de maneira geral, né? E aí isso acaba muitas vezes descambando na corrupção, né, que é um grande desafio que a gente tem, e que, né, a FGV gosta desse tema da corrupção, né? E aí a gente vai trabalhar ao longo do curso muitas questões de corrupção. Atualmente, né, no Brasil especialmente, a gente tem muita, né, a judicialização, né? Isso aqui também é algo que pode ser, né, vir a ser objeto aí de prova, né, de como que se dá, né, essa questão, o que é essa judicialização da política pública, né? A política pública, né, é um ato do governo, né, ou seja, ao mesmo tempo, ela é um ato administrativo, sendo um ato administrativo, está sempre sob o controle das leis do país, né? Ou seja, sob o controle de algo que vai ser julgado, se for necessário, pelo sistema judiciário, né? Que é o que acontece, chamado controle judicial. Então, assim, no Brasil, como que a gente vê isso, né? Como que se dá esse processo, né? Em tese, né, o conteúdo político, né, a escolha política, né, ela não pode ser julgada. Embora a gente tenha uma grande dificuldade, né, de definir até que ponto, né, é político e até que ponto é legal, o que é formal. Mas, enfim, o que se pode dizer concretamente é isso aqui, né, que o conteúdo político, né, de um ato discricionário, né, ato discricionário é aquele de vontade, né, que não é obrigado, não pode ser julgado. Mas os elementos formais e legais podem. Então você vai lá e você vai, né, abrir um processo, abrir uma ouvidoria falando, né, olha, esse ato não respondeu aqui, não foi executado o que a lei pede, ou que o processo deveria ter sido feito, não foi feito, enfim. São os elementos formais e legais. Tudo que for, né, então, um ato político, né, ou seja, alguma atividade do governo, vai ser objeto de ação judicial, né? E aí você tem exatamente que, assim, que o governo, né, o administrador público, não tem um poder limitado. Ele deve sempre obedecer à legalidade e à finalidade pública. A lei pede, né, para explicar melhor o que é um ato discricionário. Então, um ato discricionário é exatamente aquele ato de vontade, é um ato que a pessoa, que o governo, né, ele pode escolher fazer ou não. Né? O ato discricionário, por exemplo, pensar aqui um exemplo de política pública, né? Aposentadorias, né? Aposentadoria não é ato discricionário do governo. Se você atinge, né, ali o que diz na lei que você
pode ter o direito à aposentadoria, você tem direito à aposentadoria dentro dos termos da lei. O governo não pode chegar e escolher, falar assim, não, acho que não vou te dar essa aposentadoria hoje, não. Espera mais um pouco. Não, se você atingiu ali todos os quesitos, tempo de contribuição, idade, você vai ter direito àquela aposentadoria. O governo tem que executar. O governo não pode escolher não executar. Isso é algo que o governo não tem o que dizer. Né? O governo tem que aceitar. Ponto. Acabou. Não é um ato discricionário. Agora, por exemplo, o governo federal lá está insatisfeito, né, lá com o ministério. O governo pode, o presidente da República, ele pode trocar um ministro e tu coloca outro sem justificativa nenhuma. Ele não precisa justificar nada. Ele pode simplesmente demitir um, coloca o outro e pronto. É um ato discricionário, ou seja, ele não precisa, depende totalmente da vontade dele. Ele não é obrigado, por lei, a manter aquele ministro ou não manter. Então, ou seja, é discricionário, independente disso. O governo quer criar um novo programa social. Vamos pensar, uma política que aconteceu esses dias agora, né? Acho que até a partir de hoje, né? Ou de ontem, não lembro, que foi isenção do IPI sobre automóveis que têm menor impacto ambiental, algo nesse sentido que teve, né? Tem alguns carros agora que estão sendo vendidos sem ter que pagar IPI, né? É uma forma do governo estimular a economia, estimular a venda desses carros. É um ato discricionário, uma política pública, assim, usando o meio fiscal, né? Ou seja, o governo decidiu que vai ser bom para a sociedade a gente ter aí, por esse momento, como posso dizer, isentar os cargos, né, os cargos desse imposto. Pronto, é um ato discricionário. Né? O governo decidiu isso de maneira independente, ele não é obrigado a fazer essa isenção de imposto, pronto, decidiu, acabou. Quando você vai declarar o seu imposto de renda e você coloca lá um determinado gasto médico e tal, sei lá o quê, o governo é obrigado a te isentar até certo valor. Ali o governo não é um ato discricionário, entendeu? Então é um ato que o governo tem que aceitar. Então ele tem que te isentar de certos impostos, porque você tem ali uma justificativa, né? Você trouxe lá a sua nota fiscal, enfim, do seu médico e tal, você não vai pagar aquele imposto e pronto. A isenção do IPI não, é uma escolha do governo. O governo escolheu, não, isso aqui vai ser uma boa ideia. Então é isso, o ato discricionário é tudo aquilo que o governo pode fazer, mas agora, se o governo fizer esses atos discricionários sem respeitar a lei, sem respeitar o processo formal, aí ele pode ser cobrado e esse ato discricionário pode ser questionado, entendeu? Só corrigindo aqui, Daiane, na verdade, todos são atos administrativos. Você tem os atos administrativos discricionários e os atos administrativos que não são discricionários. Então, todos são atos administrativos, tá ok? Só que o discricionário é esse, né? A pessoa pode, o governo, de certo modo, tem uma liberdade, né? Dentro da lei, dentro da forma, mas tem uma liberdade. E o ato, então, é o poder discricionário, né? Que tem limites, né? Que é dentro da lei, dentro da finalidade pública, enfim. Então, essa que é a diferença, né? E aí a justiça pode judicializar, né? Mesmo o ato discricionário pode ser objeto de análise, né? O que a gente tem que gravar sobre judicialização é isso, né? É o que está aqui, né? Que todos os atos são passíveis de análise judicial, sendo que os atos discricionários também são, em relação à forma e em relação à lei. Então, é isso que dá aqui. Que é essa diferença que a discricionariedade não é arbítrio, né? O governo não pode fazer o que quiser. Não vira, pensando num governo democrático, né? Um governo dentro das leis. Não vira tipo um governo autocrático, uma ditadura, onde o governo pode fazer o que quiser. E não é o caso aqui, né? Então, a discricionariedade é o quê? Ela é uma escolha entre alternativas possíveis previstas em lei. Né? Tudo o que o governo pode fazer é previsto em lei, inclusive aquilo que ele tem liberdade de fazer. Então, a lei, né, por exemplo, o IPI, né, que eu dei o exemplo, está previsto em lei, está previsto na Constituição que o governo pode fazer isso. Está escrito lá que o governo pode reduzir o IPI, aumentar o IPI, o governo pode fazer isso, por meio de decreto.
está previsto em lei, ou seja, não é algo livre, né? Não é da cabeça do presidente que foi eleito, que ele pode chegar lá e fazer o que quiser com os impostos. Não, ele pode fazer, mas dentro da lei. Ah, pode emitir uma medida provisória? Pode, ela tem um prazo, ela tem que ser votada em lei e tal. Tudo respeitando a lei. Então, o governo ele sempre está... E a judicialização é isso, né? Se você observa que o governo tomou uma iniciativa ali que fere a lei ou que fere o processo formal, né, por exemplo, para fazer esse ato, o governo tinha que ter escutado a sociedade, tinha que ter feito uma audiência pública, não fez. Pode ser questionado judicialmente e esse processo vai ser judicializado. Então, o poder discricionário, né, que acontece bastante, né, às vezes, né, os governos tentam fazer isso, né, não pode ser usado para burlar a lei ou para entender, né, interesses pessoais ou de algum grupo específico, enfim. Então, não posso só isentar de imposto ali, né, as empresas do setor que me elegeu, né, que investiu na minha campanha. Não, se eu for fazer, tem que ser algo geral, tem que ser algo impessoal, né, enfim. E atualmente a gente tem, né, cada vez mais judicialização da política aqui no Brasil, né? Até tema, né, de seminários, né, tanto do judiciário quanto do governo, enfim, né, que é exatamente essa ideia, né, que o governo está sendo omisso, né, que o governo está tendo uma má gestão, enfim. E aí a gente tem vários exemplos, né? Como vocês viram aí, né? Vai ter uma aula, né, específica, né, de judicialização. Aqui é só para vocês verem os efeitos sobre as políticas públicas, né? Que a ideia é exatamente de entender, né, como que esse processo afeta a política pública. Então a gente tem essas decisões, né, de medicamentos. A assistente social trabalha bastante com isso, né? Então, a assistente social muitas vezes trabalha dentro da saúde, né, com relação a isso de encaminhar, né? Às vezes para a defensoria, né? O usuário, né, que está precisando aí de um medicamento, enfim. Então a gente tem sempre essa tensão, né, o tempo da justiça, né, que é a urgência, né, você precisa disso para hoje, e a política pública que tem um caráter mais de tempo ampliado, né, que é o planejamento, né, a política pública ela tem sempre um caráter mais amplo, né, com relação a isso. Obstáculos para as políticas públicas, né? Então a gente tem vários problemas estruturais, né? Muitas vezes uma qualidade, sim, vai ter intervalo, já, né, na verdade, né? São 10h45, quase. Acho que daqui a uns 5 minutos a gente vai fazer um intervalo. Problemas estruturais, né, com relação ao próprio corpo político, né? Geralmente, né, as pessoas eleitas, né, têm ali os seus desafios. Um grande problema é o interesse particular sobreposto ao interesse público, né? Infelizmente, muitas vezes o sistema eleitoral não privilegia isso, né? Acaba trazendo grandes dificuldades nesse sentido, né? Porque depende muito do investimento, né? Do investimento financeiro nas candidaturas, então isso acaba gerando distorções, né? Um problema que a gente tem aqui, né? Que é o que eu já tinha falado, né? Os textos constitucionais muitas vezes são vagos ou genéricos, ou seja, você tem previsões, né, para direito universal, moradia e tal, mas que não tem lá uma previsão, tá, mas como que o governo vai fazer isso, né? E esse é um grande desafio que a gente tem desde a promulgação da Constituição. E aí que bom, né? Vamos fazer aqui uma questão, e aí a gente faz e vai para o intervalozinho, que a gente faz o intervalo de 5 minutos, né, para vocês descansarem um pouco, e depois volta para a segunda parte, que ela é bem interessante, né, a segunda parte da aula. Bom, vamos lá. Questão 1. O trade-off entre corrupção, igual eu falei, né, essa questão desse ano aqui, em 2025, a FGV gosta bastante de temática de corrupção. Não sei se vai ser um foco nesse concurso específico, mas é importante vocês terem esse conhecimento, né? Quando eles pensam em política pública, a FGV pensa em corrupção. Sobre fatores que influenciam a incidência de corrupção e os que promovem a qualidade das políticas públicas, é correto afirmar que essa é uma questão bem... Não é uma questão fácil essa, eu acho. Porque ela tem umas alternativas complicadas. Mas vamos trabalhar aqui. Letra A. A centralização das decisões públicas reduz a incidência de corrupção. Então, vamos interpretar. Centralização da decisão pública, né?
A gente viu ali atrás, né, governos centralizadores, né, que tem, igual era no fascismo, né, por exemplo. A centralização, ela reduz a incidência de corrupção? Creio que não, né? Na verdade, a incidência, a centralização privilegia a corrupção, né? Porque você vai poder justamente o quê? Se todo o poder está comigo, né? Eu tenho muito mais liberdade para fazer o que eu quiser, né? Então, errada essa da primeira. Restrição da participação social melhora a eficiência da política pública. Também está errado, né? Exatamente, né? Estou vendo aqui, não, Nádia, assistente social, Jéssica, Elaine. Falsa também, porque você vai ter exatamente o contrário, né? Na verdade, a participação social é que poderia melhorar, porque você saberia o que as pessoas precisam, né? E aí isso melhoraria a eficiência da política pública. Letra C. A promoção de uma cultura de integridade e capacitação de servidores públicos reduzem a corrupção. E essa daí? Verdadeiro, sim. Assistente social também, sim. Esse daqui, vamos deixar ela aqui em suspenso por um instante. Vamos ver a letra D. A substituição da força de trabalho. A Daiane ficou em dúvida, a Jéssica falou que é verdadeiro. Vamos voltar já, em breve. Letra D. A substituição da força de trabalho por sistemas robustos, monitoramento e avaliação das políticas públicas pode aumentar a corrupção. Então, essa daqui vai ao contrário, né? Na verdade, se tiver sistema de monitoração robusto e avaliação melhores, você vai ter uma tendência de redução da corrupção. Para a letra E. Qualidade institucional e desenvolvimento econômico são variáveis diretamente relacionadas. Então, qualidade institucional e desenvolvimento econômico, variáveis diretamente relacionadas em virtude da relação negativa que deve haver entre fortalecimento da instituição e corrupção no setor público. Então, ou seja, qualidade institucional e desenvolvimento econômico caminham juntos, diretamente relacionados. E uma relação negativa entre fortalecimento da instituição e a corrupção no setor público. Ou seja, quanto mais fortalecida a instituição, menor a corrupção no setor público, né? Então, ou seja, você tem uma relação negativa. Então, vejo que todo mundo concorda que isso está correto, né? Mas aí ficou aquela letra C, né? E essa letra C, né? Então, a gente tem a letra C e a letra E falando coisas que a gente acha que pode estar certo. Essa letra E, você veja que ela está bem mais complexa, né? Assim, ela traz aqui duas afirmações, né? Variações relativas, e em virtude da relação negativa que deve haver, né? Ou seja, deve haver, né? Entre o fortalecimento da instituição e a corrupção no setor público. Realmente, né, quando a gente pensa idealmente, né, deve haver, né, um fortalecimento da instituição, leva a uma redução da corrupção. Relação negativa. Correto. Então, ou seja, né, os fatores, né, tendem a esse sentido, né? Essas são as variáveis a que são relacionadas. A gente concorda, né, que qualidade institucional e desenvolvimento econômico caminham juntos, né? E deve haver, né, os fatores aqui entre essa relação entre fortalecimento da instituição e corrupção do setor público. Se a letra E está certa, né, a letra C tem que estar errada, né? Como que a letra C está errada? Porque a letra C fala assim, a promoção de uma cultura de integridade e capacitação dos servidores públicos reduzem a corrupção. A gente estudou, né, anteriormente, ao longo da aula, né, que as políticas públicas, elas têm todo um processo, né, que envolve decisões e que envolve o caráter político, né? Eu até comentei para vocês, né, que era aquela questão, né, de como que muitas vezes quem trabalha diretamente com as políticas públicas, muitas vezes se frustra, né? Porque você às vezes faz lá todo um quadro, faz todo um planejamento, faz todo um estudo, e na hora de vai ter uma decisão, a decisão leva muito mais ali um interesse político, coloca lá como diretor alguém de indicação partidária. A gente viu isso, né? Como que é. Ou seja, a cultura de integridade que é a do servidor público não necessariamente vai reduzir a corrupção, porque muitas vezes o servidor público ele tem um processo
uma participação na política pública técnica que muitas vezes não é suficiente para controlar, né, realmente ali todo o processo, o direcionamento da política pública. Então, o servidor ele vai efetivar ali algumas coisas, ele não, o servidor mesmo não vai ser o corrupto da história, mas a política pública pode ter um interesse privado por trás, pode ter vários elementos que não vão realmente garantir que você reduza a corrupção. Aqui na outra, né, você já tem, né, na letra E, o fortalecimento das instituições. Então, a gente pensa que vai ter uma fiscalização maior, né, que você vai ter realmente um processo que tende a reduzir mais a corrupção. Então, e aqui ele até deve haver, né? Então ele coloca ainda de uma forma mais hipotética, né? No sentido assim, olha, a tendência é essa, né? Se fortalece a instituição, a corrupção vai reduzir. A letra C ela é bem taxativa, né? Ela fala assim, se você promover uma cultura e uma capacitação, a corrupção reduz. Não necessariamente, né? Você depende justamente disso. Quem que realmente está definindo os rumos da política pública, né? Então, portanto, né, como o pessoal falou aqui, né, não se pode fazer essa afirmação, né, a Marta falou, exatamente, ela é muito taxativa, e a gente estudou ao longo da aula, a gente viu que o servidor público, infelizmente, não necessariamente ele tem tanto capacidade de decisão. A política pública é contraditória, envolve interesses políticos, envolve uma relação com a sociedade, tem os partidos, tem os políticos, tem todo um processo decisório que vai além do que o servidor realmente pode fazer. Então, portanto, a letra C também está errada e a letra E está certa, né? O aluno falou que não foi tão difícil, mas é uma questão relativamente difícil, assim. Eu acho que poderia realmente é uma questão desafiadora, assim. Não achei uma questão tão simples. Joyce e Francisca pediram aqui para explicar. Então, vamos lá, vamos explicar de novo aqui a letra E. Qualidade institucional, desenvolvimento econômico, variáveis diretamente relacionadas. Ou seja, quanto mais desenvolvimento econômico, mais qualidade institucional. Então, né, estados mais ricos, né, mais desenvolvidos, tal, tendem a ter instituições melhores. Né? Então, eu acho que a letra E, essa primeira parte está ok. Né? Então, são diretamente relacionados. Aí ele vem com a segunda parte, em virtude da relação negativa. Como assim uma relação negativa? Então, uma relação menos, né? Se isso é mais, aquilo é menos. Se isso é menos, aquilo é mais. Então, por isso que é uma relação negativa, né? Que deve haver entre fortalecimento da instituição e corrupção do setor público. Então, ou seja, se aumenta o fortalecimento da instituição, a corrupção do setor público tende a reduzir. Se diminui o fortalecimento da instituição, as instituições são mais fracas, a corrupção tende a aumentar. Então, por isso que é uma relação negativa. A prova realmente colocou desse jeito meio complexo mesmo, né? Ela não colocou de uma forma muito simples, até para confundir. Ela colocou essa letra C, que ela pode, muitas pessoas devem ter marcado, eu acho que uns 40% das pessoas que fizeram a prova podem ter marcado isso aqui, que ela realmente confunde, né? Porque você pensa, é óbvio, né? Aumentou a integridade e tal, mas só quando a gente fez essa análise que a gente fez agora há pouco, fica mais claro, né? Tá. Mas agora, a letra E, ele colocou essa relação negativa para quem lê rápido, justamente ver aqui. Relação, fortalecimento da instituição, corrupção. Não, que isso. Se fortalece a instituição, a corrupção diminui, então tá errado. Então a pessoa descarta isso aqui e marca C rápido, se ela ler rápido a questão. Então é uma questão que você tem que parar e ler com calma, né? Porque ele coloca, olha como é que é uma coisa, ele coloca variáveis diretamente, que não tem nada a ver com o final aqui, né? Mas ele coloca isso aqui justamente para quem está lendo rápido já responder aqui que isso aqui está errado. Então, assim, é uma questão que é bem assim, para a pessoa parar e ler com calma, né? E é o estilo que a FGV pode abordar. Não sei no CNU como vai ser, né? Vai ser a primeira vez, se eles vão manter esse nível, assim, de complexidade, né? De tentar pegar as pessoas, né? Porque o CNU tem uma perspectiva mais de aprovar muita gente, né? A ideia de, né, são muitos cargos, muitas vagas, né? Então, a ideia não é de fazer uma eliminação tão grande igual um concurso aqui de auditor que tem poucas vagas, né? Auditor substituto conselheiro lá do TCE, de Roraima. Então, vamos ver se eles vão manter, né, esse tipo de complexidade, né?
Mas é uma questão bem interpretativa, bem estilo FGV mesmo, assim. Uma questão boa para a gente começar aqui, mas que pegou todo o conhecimento que a gente teve na aula, assim, eu achei, assim, essa questão. Porque você precisa lembrar disso, né, de como que é o caráter da política pública em geral. Então, não perguntou, assim, conceito, igual a gente viu, simples, né? O que é política pública? Não perguntou isso, mas se você não tem aquela noção de lembrar, não, a política pública é um processo complexo e tal, envolve interesses contraditórios, né, o público e privado. Então, você tem que ter isso tudo para chegar aqui e responder com firmeza que a letra E e que a letra C está errada. Que é difícil fazer essa afirmação, ainda mais na hora da prova. Na hora da prova, aquele sofrimento enorme que você vai ficar aqui pensando, não, mas a letra C, o que está errado na C? Enfim, então exige realmente você parar, estudar e analisar com calma. Não precisa chorar isso, Ellen. Pode ficar tranquilo que é calmo, fica calmo. Né? Aqui a gente está fazendo o curso exatamente para chegar no dia da prova e vocês irem muito bem, muito tranquilos. Bom, vamos fazer o intervalo, que aí vai dar certinho para a gente voltar às 11 horas. Né? Então a gente para aqui, 3 minutos, 3 minutinhos, uns 11h01, a gente volta então. Que aí vocês descansam ainda dessa primeira questão. Ok? Então até, esses 3 minutos são poucos, então 5 minutos, então até 11h02, pode ser? Ok, então. Então, 11h02, a gente volta com calma para a segunda parte. Até já, então, gente.